Quem nunca assistiu o desenho Caverna do Dragão? Foi um clássico dos anos 80. Mas muitas teorias foi criada sobre ele. Será que as crianças morreram num acidente na montanha-russa, no parque de diversões? Ou realmente elas foram transportadas para um outro mundo através de um portal mágico? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no canal Conectados S.A. Mais mistério para você. Salve família, começando novamente o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo para trazer informação, entretenimento, curiosidade, suspense e mistério aqui no canal mais cheio de suspense da internet, que é o canal Conectados S.A. E hoje falando de um desenho que marcou muita gente aí na década de 80, que foi Caverna do Dragão. Cheio de suspense e mistério esse desenho. Hoje nós vamos conversar sobre isso, né, Sander? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças a Deus. Tranquilo, tudo bem? Tudo Otimamente tranquilo? bem. Como vocês estão, nossos amigos, nossos inscritos? Grande abraço para vocês. Aqui é a Sander William. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora e trazendo para você muita informação, suspense, curiosidade e mistério. Hoje sobre um tema assim que eu gosto muito. Desenho Caverna do Dragão, dos anos 80. Eu realmente cresci assistindo a esse desenho, não somente esse, mas vários outros também aí, que marcaram, né, realmente aí os anos 80, aqui no Brasil e no mundo também. Exato. Eu também cresci assistindo Caverna do Dragão, né? É até hoje um desenho que me chama muita atenção pelo contexto misterioso que tem em volta desse desenho, né, Sander? Isso, e muitas teorias. É, exatamente. Foi falado, né, assim, no tempo, com relação ao desenho, que as crianças estariam mortas devido a um acidente que aconteceu na montanha-russa do parque de diversões. Ou se realmente elas foram transportadas para um outro mundo, um submundo, através de um portal mágico. Também fala-se muito sobre o Vingador, sobre o Mestre dos Magos, que teriam papéis invertidos aí em toda essa teoria. Mas é tudo isso que a gente vai ver hoje, vai falar aqui com vocês, aqui no canal Conectados S.A. Curta, comente, compartilhe, clique lá no botão ripar também aqui do nosso vídeo, para que mais pessoas tenham alcance aí desse vídeo, tá ok? Tá, e antes de continuar, só queria pedir também para você dar uma olhadinha no nosso clube de membros lá e você pode apoiar o nosso canal através dos planos que tem ali na aba Clube de Membros. E também eu queria pedir para você dar uma olhadinha nos nossos links de afiliados, tá? Que tá na descrição do vídeo ali e você consegue apoiar diretamente o nosso canal, tá? Acessando ou até adquirindo alguma coisa ali pelos links de afiliados nossos, tá ok? Brigadão. Isso aí. Caverna do Dragão, um desenho que foi criado lá nos Estados Unidos, teve 27 episódios ali. Exatamente. E foi criado em 1983. Só que levou 2 anos para ser criado todos esses 27 episódios. Aí, começou em 1983 e terminou a sua criação em 1985. E cheio de controvérsias. Nunca vi um desenho ter tantas teorias, tantas controvérsias quanto esse. E olha que, não só aqui no Brasil, em outros países, tem bastante. Se você pesquisar, tem bastante desenho aí cheio de controvérsia, cheio de conspirações. Mas o Caverna do Dragão, meu amigo, o que tem como diz, de conspiração em volta desse desenho, né, Sander? Bastante. Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, no original, é um desenho animado exibido entre 1983 e 1985, inspirado diretamente no famoso jogo de RPG Dungeons and Dragons, Masmorras e Dragões. Exato, né? Então, assim, no Brasil passou exaustivamente, muitas vezes aí na TV Globo, principalmente no Show da Xuxa e na TV Colosso, o que ajudou a criar os status de lenda. Né? Muita repetição, foi passado bastante, inúmeras vezes. Isso cria realmente na mente da pessoa assim, algo que já liga
O tom da música de entrada já liga, é um gatilho praticamente um pro gatilho cérebro da pro pessoa, cérebro, né? Exatamente. A história básica: 6 jovens entram em uma montanha-russa e um parque de diversões e de repente são transportados para um mundo fantástico, cheio de monstros, magia e perigos. Nesse mundo eles recebem armas mágicas de um ser misterioso chamado Mestre dos Magos e passam a viver uma única obsessão: voltar para casa. Então, assim, cria-se muita história. Por que criou-se muitas histórias sobre já o início do desenho, que é inspirado no jogo de RPG Dungeons and Dragons? Por quê? Porque quando eles aparecem no outro mundo, o carrinho não está mais lá. Ou seja, ele dá assim uma impressão que, como se fosse uma morte. Teve, né, na teoria teria um acidente, aí na lenda, né, teria um acidente e eles morreram assim de forma rápida, tanto que o carrinho passa pelo portal, mas não é visto do outro lado. Ou seja, eles, na lenda, na teoria, seria uma morte muito rápida. E aí acabaram indo para o outro mundo. Mas tudo não passa de teoria, segundo os criadores do desenho. Exato. Né? Esse outro mundo que o Sander está se referindo, alguns conspiracionistas, né, falam que seria um purgatório, né? Isso, criou-se muito sobre isso, falando sobre que poderia ser o purgatório. Até pela forma que essas crianças vivem nesse outro mundo, né? Alguns falam que seria o inferno. Exato, né? Né? Então, assim, por que purgatório? O que vem a ser um purgatório? Né? Na religião católica, antes, quando a pessoa morre, ela sendo boa ou não tão boa ali, ela tem que purgar os seus pecados. Ela tem que ir para o purgatório. Fica ali um pouquinho para poder purgar realmente todos os seus pecados, para aí sim poder alcançar um outro caminho melhor. Então seria isso aí que seria o purgatório. E na teoria fala-se muito sobre esse desenho, que eles estariam ali no purgatório. Não seria o inferno em si, mas um lugar para purgar os seus pecados. Exato, né? A gente, como diz, a gente vê isso aí, mas como diz, começaram-se a perceber, né, essas semelhanças, né? Isso. Porque também isso é muito divulgado, principalmente pelo catolicismo, né? A parte do purgatório, né? E começaram a achar semelhanças com isso também no desenho, né? Isso. Os personagens, né, principais, o Hank, o arqueiro, o líder, é o arco que dispara as flechas de energia, ele é corajoso, ele é responsável. Tem o Eric, que é o cavaleiro, o escudo indestrutível, arrogante, mas no fundo é leal. Ele é até meio reclamão também. Era bem ranzinza, bem né? ranzinza, nada dá certo, é uma pessoa reativa, né? Realmente ali, né? Tem a Sheila, que é a Ladina, né? Ela tem uma capa de invisibilidade. Legal aquilo lá. Ágil e estratégica. Será, antes do Sander continuar, será que o Harry Potter foi inspirado nessa da capa? Porque no Harry Potter tem uma capa também, né? Que a pessoa fica invisível, né? Também. Também, o Harry Potter, né? foi Foi no livro, né? Foi no livro, Exatamente. Foi no livro, né? Tudo algo diferente aí, né? O Presto, o mago, né? O chapéu mágico, imprevisível, medroso, Legal. mas extremamente poderoso. E assim, o Presto, que a gente conhece, ele nem imagina o poder que ele tem. Exato. Mas ele é meio, assim, distraído, ele faz uma mágica que não consegue, ele não é tão preparado assim para poder usar ali todo o seu poder, mas ele tem muito poder, realmente, o Presto. A Diana, que é a acrobata, né, um bastão que se estica, ela é confiante e equilibrada. Também poderia ser uma excelente líder, e a Diana, né? O Bob, que é o bárbaro, né, que é irmão da Sheila. Eles são irmãos os dois. Acho que é o mais novinho, né? O menorzinho lá. Ele tem uma clava poderosa, né, um bastão, um tacape. Tacape, acho que é tacape, o né, nome, que fala, né? É um porrete. Muito o mais jovem emocional, né? Então, assim, um tacape, como fala. Exato, né? né? E tem a Uni, que é a mascote.
Ouve-se muita história sobre a Uni. A Uni tem muita coisa em volta, que é um unicórnio, né? se não É me engano. unicórnio bebê, ingênua, mas muitas vezes decisiva. É uma fêmea? Isso, uma fêmea, uma né? fêmea, a Uni, né? E assim, conta-se muita história, muita lenda sobre a Uni. Tem pessoas que falam que eles não conseguem voltar para casa porque a Uni atrapalha. Exato, né? Sempre quando tem uma opção, uma oportunidade de eles tentar voltar, o Bob, que é o menor, não consegue se desprender da Uni, deixá-la no mundo dela mesmo, para que eles possam voltar para casa. E aí fala-se muito que seria um demônio disfarçado de unicórnio e tal, né? Muita lenda e história sobre isso. O mestre dos magos é pequeno, enigmático, quase onipresente, mas sempre aparece para ajudar, mas nunca totalmente. Fala em enigmas, nunca dá respostas diretas. Exato, né? Ele é um dos maiores mistérios do desenho. E como que foi toda a história do mestre dos magos? Como ele se tornou mago, a gente não sabe, não há relatos de tudo isso. Mas por que ele aparece de vez em quando? E quando tem alguma coisa pegando realmente pro lado dos jovens, ele... É estranho, Vai ele embora. nunca tá andando junto com os jovens ali, né? E ele nunca dá respostas diretas. Ele é enigmático. Então, sempre que quando os jovens tentam voltar para casa, ele sempre fala, ó, tem uma chance de vocês voltarem. Mas sempre tem muita, assim, ação, tem muita disputa, quase duelos que eles têm que enfrentar com seus oponentes para tentar voltar para casa. E quando na hora que eles mais precisam, o mestre dos magos some. Exato, né? Por que isso? Então, é algo também que deixa assim, uma curiosidade a mais, né, no desenho. Tem o vilão, o Vingador, né? Entidade sombria e poderosa, habita o reino das sombras. Quer dominar o mundo. De um chifre só. E por que ele tem um chifre só? Ele tem um chifre apenas, né? Tem medo de algo, né? O que já diz muito. Ele tem o medo de alguma coisa. Sabe por que ele tem medo ou não? É da... Eu esqueci o nome lá. Dragão? Do dragão. Mas ele Tiamat. tem um nome. Isso, Tiamat. Exatamente. Exatamente. O Vingador tem muito medo do Tiamat. Né? Ele acha muito mais poderoso, ele tem muito mais poder do que ele. E seria o único ser capaz de derrotar o Vingador. Tiamat, o dragão de 5 cabeças, representa o caos absoluto. Até o Vingador teme. Então, Tiamat! Fala assim, né? Ele fala que... Quando ele vê, né? O Vingador vê o Tiamat assim de longe, ele fala Tiamat! Então é interessante, Exatamente. né? O Vingador, assim, tem a dublagem brasileira aqui do Orlando Drummond, que fez... Exato, né? Isso. Orlando Drummond já falecido. Já faleceu. Faleceu quase 100 anos. É. Ele fez várias dublagens, inclusive Scooby-Doo. Ele isso fazia que eu o ia seu falar. peru na escolinha do professor Raimundo. Ele fez, nossa, vários e vários personagens. Várias vozes do cinema. Várias vozes do passou cinema. por ele, né? Desenhos, assim, fez o Scooby-Doo, fez a Caverna do Dragão aí com o Vingador, né? Então, assim, realmente é muito interessante isso. E, assim, eles passam por várias assim, tramas durante o desenho. Tem uma trama que eles quase voltam para casa, que seria num episódio onde uma jovem e um cachorro, que eu não me lembro o nome da jovem, e o nome do cachorro é Rufus, se não me engano, eles conseguem vir até o reino deles, né? Passam pelo mesmo portal, ou seja, há um portal ainda naquele... Tem um portal ativo naquele portal local lá. ativo. Seria um dos penúltimos episódios ali que foi feito, né? E aí é onde uma jovem, uma menina, passa com seu cachorro e eles acabam encontrando ela pelo meio do caminho, salvam ela do Vingador, né? E aí ela fala como que ela passou e eles pensam, puxa, mas você veio como a gente veio pra cá, ou seja, ainda tem um portal aberto lá. Então eles têm que tentar destruir aquele portal, encontrar o portal, tentar voltar para sua casa, destruir o portal para que mais pessoas não venham para o outro mundo, Imagina, né? né?
E aí ela tem sonhos. E todo sonho que ela tem se realiza no outro dia. Então isso é muito interessante. Muitas coisas que ela sonhou durante o desenho, ela acaba se realizando aí no outro dia. E o último sonho que ela tem antes de ela voltar para sua casa, para o seu mundo, né? Ela sonha que está brincando com eles no parque de diversão e indo para a escola com eles também. Ou seja, será que realmente eles não voltaram? Exato, Aí que né? tá, né? Pode ser, né? Porque o desenho acabou. O desenho teve apenas 27 episódios e foi cancelado por custos altos, mudanças na direção da emissora, baixa venda de brinquedos. Sim, isso pesava muito para eles. E baixa venda assim, de tudo que falava ali sobre o desenho. Ou seja, teve uma alta e de repente uma queda. Por que isso? Mas é estranho, porque se teve 27 episódios, por que não gravaram apenas o último? Poderia, né? Poderia ter gravado o último episódio, né? Da verdade, diz que esse último episódio, a gente vai falar também daqui a pouquinho, ele apareceu em roteiro somente no papel, né, Sander? Parece-me Isso. que sim, né? Ele foi feito, o último episódio foi criado tempos depois, mas não foi colocado ao ar. Não há um desenho, assim, animação total ali desse último episódio. Tem apenas escrito o roteiro, que nunca foi feito. Então, esse que é Muito complicado. estranho, né? E as teorias famosas do desenho? A mais famosa é o reino é um purgatório. As crianças morreram na montanha-russa. Estão presas entre a vida e a morte. O mestre dos magos seria uma entidade espiritual. O vingador, um condenado que falhou. Essa teoria nunca foi confirmada oficialmente, mas encaixa assustadoramente muito bem. Se você for analisar o desenho, ele é muito, mas muito estranho. Na época a gente não percebia muito, né? Percebia que era um desenho de extremo sucesso, né? Só que a gente não percebia tudo em volta ali que estava acontecendo no desenho. Por exemplo, você tinha um vingador de um chifre só, você tinha um mestre dos magos que falava, como dizem, linguagens ocultas, né? Aliás, lembrei também, tinha o Shadow Demon, né? Que era uma sombra que sempre estava com o Vingador, né? Isso, exatamente. O Shadow Demon, que se eu não me engano é Demônio das Sombras, se eu não me engano. Demônio das Sombras. Na tradução. Ou seja, era um desenho extremamente estranho até para os dias de hoje, né, Sander? Isso, exatamente. Perguntando aqui, por que o Vingador tem apenas um chifre? Verdade, Sander. Por que ele tem um chifre? Os criadores explicaram que o Vingador foi desenhado assim para ser imediatamente reconhecível, ou seja, verem aquele personagem, um chifre só, é o Vingador que está lá. Tem uma silhueta marcante, vilões com 2 chifres eram comuns na época. Ah, sim, exatamente. Isso. Passa a ideia de algo incompleto ou deformado. Bem bolada essa. Bem bolado, cara. Bem então, bolado. O chifre único dá um ar de instabilidade, desequilíbrio e ameaça constante. Muito interessante mesmo. E a ligação, né, com a história. O Vingador foi um aprendiz do Mestre dos Magos. Tentou dominar forças que não controlava. Foi corrompido pela magia das sombras. Por isso que tem o Demônio das Sombras. Exatamente, que é aquela de uma escuridão só aquilo lá, né? Isso. Ele não virou um demônio pleno, nem manteve sua forma original. Então, assim, o chifre único simboliza a queda, o erro, uma ruptura. Alguém que tentou se acender na história, mas falhou. Então, tudo isso é descrito dessa forma. Muito interessante mesmo, né? Pô, mas os próprios que escreveram, né, o desenho já encheram de simbolismo e mistério em volta de cada personagem. Exatamente. Muito estranho isso, né? Exatamente, muito estranho mesmo, né? O que os criadores, né? Quem foram os criadores aí do Caverna do Dragão?
Mark Evaner, roteirista da série, Mark Evaner também falou várias vezes sobre o mistério do final. Ele explicou que o desenho foi feito para crianças, apesar do tom sombrio. A emissora não permitia finais definitivos, por isso cada episódio precisava resetar a situação, ou seja, do início até o final. Nunca tinha como parar um episódio no meio ou ter uma continuação de um episódio para o outro. Tudo que foi feito dava-se a entender que o desenho inicia, o Mestre dos Magos aparece, o Vingador aparece, eles têm que ter uma missão durante o desenho. Exatamente. Para aí, no final, tentar voltar para casa. E é sempre assim, não conseguem, né, ter essa volta sempre aí. Né? E a grande maioria dos finais desse retorno, a Yuni, que é aquela unicórnio bebê, estava envolvida, né? Quase sempre ela estava... Sempre, também estava no meio direto. Quase estava tentando sair, acontecia alguma coisa ali com a Yuni e eles tinham que voltar a buscar ela. Exatamente. Então assim, tudo leva, uma coisa vai puxando a outra. Qual que é o episódio que você mais gosta ali? Cara, o primeiro episódio lá que eles foram ao parque, né? Começaram a se juntar e foram ao parque. A cena não sei se você lembra como é que a montanha-russa deu o acidente na montanha-russa, que deu um problema na roda, parece, e ela se descontrolou e ela saiu fora, e na hora que saiu fora começou a abrir o portal. Eu acho que foi meio que, na minha cabeça, na época, não era para eles estarem ali naquele exato momento, porque estava se abrindo um portal ali para uma outra possível passagem. Eles, naquele momento exato em que foi bem feito, foi muito bem feita essa parte, porque no momento exato que deu problema no carrinho, que começou a sair fora do trilho, o portal começou a se abrir. Essa cena eu tenho na minha cabeça até hoje. Tem vários episódios, claro, assim... lógico, né? Que, assim, por exemplo... Eu gosto da teoria que eles estavam mortos, que eles morreram, estão no outro mundo, né? Tem um episódio que eles ajudam um homem que também passa por esse portal. Não é o mesmo portal ali do parque de diversões, mas outro portal. Que aí ele passa com um avião. E ele não sabe onde ele está. Eu lembro isso aí, aham. Ele não sabe onde ele está. Ele está machucado. Eles encontram ele, e o Vingador quer o avião. Ele quer a máquina, ele acha que é uma arma aquilo ali, né? E o Vingador não sabe o que é, né? E aí, eles vão ajudar o homem. E daí verem que ele é um piloto de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial. Imagina. Vamos ver lá, ele faça... Mas aí que tá a pergunta. Será que realmente esse piloto passou com o avião pelo portal? Ou estaria morto? Foi morto na guerra? Porque é um avião de Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Totalmente diferente. Não bate com o tempo em que as crianças passaram. As crianças estavam, vamos falar assim, na década de 80, mais ou menos, né? E esse avião deram de encontro com o avião da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. E tem duas, se você assistiu todos os episódios, tem dois episódios que eles quase voltam para casa. Já viu, Ari? Já. Tem um que eles conseguem voltar. Eles saem do portal, né? Saem do portal, eles voltam para casa, é à noite que eles estão ali, só que o Vingador vai junto. Exato, isso mesmo. Não sei se é um ou dois, cara. Não sei se é um realmente aí. Que ele passa por um rio que corre ao contrário. E é onde eles acham esse rio que corre ao contrário, eles acabam, acho que é 2 episódios também. Acho que sim. Eles acabam passando pelo esse rio que corre ao contrário, e se não me engano, o Eric, que é o mais resmungão lá, né, o cavaleiro, ele acaba tendo uma fisionomia, acaba acontecendo de um sapo, uma criatura. E ele volta junto com eles. E ele fala que mas como que ele vai passar o portal se ele está transformado naquela criatura? E aí eles falam, não, vamos passar que a magia vai acabar. E eles voltam para o mundo de hoje, nosso, né? E eles conseguem passar. Eles aparecem no lago, ao lado do parque de diversões. Eles veem toda a Terra novamente. Só que daí o que acontece? O Eric não consegue se destransformar.
E ele fica triste e ele fala que é para ele ficar junto, que só eles vão resolver, mas ele fica triste e ele fala, não vou ficar assim dessa forma, não vou ficar. E ele volta pro rio. E daí os amigos pensam, puxa, como que o Eric vai ficar sozinho lá naquele mundo? Vamos voltar. E eles voltam para poder ajudar o amigo. E ali começa tudo de novo. E ali começa outro episódio depois. Então é bem interessante. E tem outro episódio que eles conseguem passar pelo portal, só que o Vingador passa junto. O Vingador com seu cavalo negro. Cavalo alado. Isso. É um demônio também, aquele cavalo dele. Nightmare. Tem até um nome aquele cavalo lá, não lembro. Então ele passa junto e começa a destruir o parque de diversões. E eles pensam, não, a gente não vai conseguir ficar aqui com o Vingador também. A gente vai ter que voltar e levar o Vingador para lá novamente. E aí eles ficam um pouquinho ali no parque de diversões e voltam para o outro mundo. E aí para poder o Vingador vai atrás deles. E aí se fecha o portal. Então por 2 vezes eles quase passaram para voltar. Ou seja, eles não estariam mortos ali. Ou seriam, né? Então muitas teorias falam-se sobre isso. Né? Então, e tem o último episódio que nunca foi gravado, apenas feito o seu roteiro com relação a isso. E até hoje nunca passou-se, né, sobre esse último episódio do Caverna do Dragão. E muitos fãs, até como eu e o Sander também, esperamos até hoje, né, que esse último episódio seja feito. E se possível, né, que seja feito em filme, né? Filme também, muito que bacana. seja feito em filme, né? Muito interessante mesmo. As teorias mais famosas, né, que existem aí. Então a gente falou aqui sobre o Tiamat. Por que o desenho acabou? O desenho teve apenas 27 episódios e foi cancelado por custos altos, mudanças da direção da emissora, baixa venda de brinquedos, né? E assim, mas por que acabou? Por que acabou justo no último episódio? Não dá pra entender isso. Não dá pra entender. Até o número 27, né? Você sabe que tem uma teoria grande de conspiração sobre o Clube dos 27, né? Por que o número 27, né? Isso. E assim, dizem-se muito também que teve conflitos entre os próprios criadores, que eram 2. Também, né? Também. Que um queria um final e outro queria outro final. E aí resolveram, não, a gente vai fazer então. Anos depois, um deles resgatou esse final. E aí teria escrito da forma que foi escrito aí o último episódio, né? Há bastante teorias da conspiração, inclusive alguns desenhos que não são, como diz, originais, aí na internet você pode encontrar, né? Mas o oficial, vamos falar assim, o oficial Caverna do Dragão final, até hoje não foi escrito, né? Não. As teorias famosas, a mais famosa é que o reino é o purgatório, como a gente falou para vocês aqui, as crianças morreram na montanha-russa, estão presas entre a vida e a morte. O mestre dos magos seria uma entidade espiritual. Exato. E o Vingador, um condenado que falhou. Exato, né? Tem um episódio que acaba... As armas deles, né? Cada um tem uma arma, né? O Bob lá tem o Takap, o Hank, o arqueiro, né? A Diana tem lá o bastão. A Sheila tem o capuz, né? O Presto tem o chapéu. Cada um deles tem a sua arma mágica nesse reino. E aí tem um episódio que acaba falhando as armas deles. E aí o que acontece? Eles têm que recarregar as energias das armas. E eles vão até o Salão dos Ossos. Salão dos Ossos. Salão dos Ossos. Aí coloca lá numa caveira, né, abre a caveira e coloca as armas dentro da caveira para que elas puxem realmente ali a energia novamente. E também acaba a energia do Vingador. E ali, né? Então, essa energia do Vingador. E esse Salão dos Ossos, onde está ali o cemitério dos dragões, alguma coisa assim, é um lugar onde a arma deles fica muito potente ali. Tem uma potência extrema ali. E eles quase derrotam o Vingador ali. Olha só, né? O Vingador já está quase derrotado. Ele cria-se como se fosse uma ilha, uma pedra lá onde ele está. O Hank coloca com sua arma, prende os braços dele assim, na pedra. E aí, a hora que ele vai dar o último golpe para matar o Vingador, ele joga para cima, assim, não tem coragem de matar o Vingador. E aí aparece o Mestre dos Magos ali.
E ele, Mestre dos Magos, pede que não. Por que ele pede que não? Estranho, né? Estranho isso aí. Né? E eles conseguem sair daquele lugar, o Tiamat aparece também, eles conseguem ter uma energia ali e acabam saindo daquele lugar. E aí, na hora de ir embora, né, todo mundo vai embora e tal, daí o Eric brinca ainda, ao longe assim, parece que o Vingador até que não é tão malvado assim e tal. E aí, ao longe aparece o Mestre dos Magos olhando e escutando aquilo. E olha para eles e fala assim, o Vingador chora, né? O Vingador foi um erro, é o meu erro. E aí acaba o desenho. Aí que sai uma teoria, né, da conspiração. Fala-se pior ainda. Que o Vingador era o filho do Mestre dos Magos, Exato. que teria se corrompido, mexido com várias e várias magias, tipos de magias, e teria se tornado aquilo. Teria se voltado contra o próprio pai, por achar que teria mais sabedoria que ele. Então é muito, muito estranho. Se você for assistir, eu assisti todos os episódios, então assim, eu gosto muito desse desenho. Você vai ligando um ponto ao outro. Ou seja, coisas estranhas acontecem a todo momento. Tem um episódio também ali, que até muda a dublagem fica diferente, aí já é mais dos anos 90, ali, que foi redublado algum outro episódio, onde eles estão fugindo do Destruidor dos Mundos. Eu assisti esse desenho. Do Destruidor dos Mundos. Ele se alimenta de cada mundo. Eles tentam fugir. E o Mestre dos Magos quase morre. Eles têm que levar o Mestre dos Magos até um lago lá, uma fonte, alguma coisa assim de energia vital, para poder salvar a todos. Inclusive, nesse episódio, eles trabalham junto com o Vingador. Para poder fugir desse Destruidor dos Mundos, que ele se alimenta dos mundos para ter força. E eles conseguem escapar, mas o mundo acaba sendo praticamente destruído, o mundo deles. Então é muito interessante mesmo. Interessante, né? Quem assiste, cara, eu recomendo para quem nunca assistiu. Eu acho que não existe uma pessoa que nunca assistiu, ainda mais a nossa idade. Exato. Mas assim, eu recomendo para todos, que é uma história muito interessante. Mexe realmente com a tua imaginação. Aí esse desenho da Caverna do Dragão. Até porque ele é um desenho que é cheio de simbolismo, cheio de suspense, cheio de mistério, né? E tem uma teoria da conspiração também, referente ao desenho, né? Que muitos consideram, alguns, não muitos, alguns consideram o Vingador como um anjo caído. Aí já estão ligando mais biblicamente, né? Até pela forma que o Mestre dos Magos fala, ele age como se fosse um salvador, um Messias, e o Vingador ali, como se ele fosse um anjo caído, até por causa daquele demônio da escuridão que sempre está ao lado dele, do cavalo alado, que tem um nome, eu vou lembrar do nome do cavalo alado dele lá, tá? E ser de um chifre só, né? Ou seja, né, consideram ele como se fosse um anjo caído, algo que veio de um local, de um paraíso, que teve uma briga, como diz, brigou lá nesse local e veio para um lugar escondido onde seria lá, onde houve, né, o acidente com o carrinho lá. E tem assim episódios que quem tá engraçado, o Vingador chama o Mestre dos Magos de velhote, né? Velhote. Ei, velhote. Fala assim, né? Tem o Tiamat. Ele fala assim, né? Então é muito interessante aí cada episódio do Caverna do Dragão. Temos aqui o último episódio. Olha aí, ó. Exclusivo. Aqui, exclusivo. Nós vamos ler. Não é vídeo, não é nada, né? Porque não foi criado um vídeo sobre isso. Mas tem o episódio final que foi escrito tempos depois. Aí nunca foi produzido, né? Então o nome do episódio final é Requiem. Requiem, exatamente. Requiem, que quer dizer? Não sabemos. Algo está errado. Né? O episódio começa com um clima muito mais sombrio do que o normal. Ou seja, é um episódio diferente. O céu está escuro. Tente imaginar. Eu vou tentar fazer uma narrativa aqui e você vai tentando imaginar aí o último episódio de A Caverna do Dragão. Então assim,
O episódio começa com um clima muito mais sombrio do que o normal. O céu está escuro, o mundo parece instável. Há uma sensação clara de que algo está chegando ao fim. O mestre dos magos surge, diferente, mais sério, menos enigmático, como se estivesse cansado. Ele diz algo crucial. Esta será a última jornada de vocês. Pela primeira vez em toda a série, o Mestre dos Magos não fala em enigmas. Ele afirma claramente: existe um portal definitivo. Ele pode levar todos de volta ao mundo real. Mas antes, precisam enfrentar o Vingador. O grupo decide encarar o Vingador diretamente em sua fortaleza. Durante o caminho, o Vingador aparece várias vezes. Ele tenta desencorajá-los. Diz que o Mestre dos Magos está mentindo. Essa é a primeira grande virada. O Vingador afirma que o Mestre dos Magos nunca quis que eles voltassem para casa. Imagina isso. O confronto é intenso e emocional. As armas mágicas que estão mais poderosas. O grupo luta como nunca. Pela primeira vez, o Vingador perde o controle. Então aparece a revelação mais chocante do episódio. O Vingador era o filho do Mestre dos Magos. Olha só. Isso explica a lágrima naquele desenho que o Sandro acabou de explicar hoje. Né? Sim, oficial. O Mestre dos Magos revela. O Vingador era seu aprendiz. Imagina só isso. Ambicioso, obcecado pelo poder, corrompido pelas forças das trevas. O mestre se sente responsável por tudo, ou seja, o Mestre dos Magos se sente responsável por tudo que aconteceu com o seu aprendiz, né? Olha só. O Vingador, por sua vez, odeia o pai. Culpa-o por sua condenação. Vive dividido entre o ódio e o arrependimento. O Vingador tenta atacar o grupo uma última vez. O Mestre dos Magos se coloca entre ele e os jovens. Usa toda a sua magia. Se sacrifica. Com isso, o reino das sombras começa a ruir. O poder do Vingador se desfaz. Antes de desaparecer, o mestre diz: meu dever com vocês terminou. Olha só. Surge o portal final. Ele é estável, claro, sem armadilhas, sem enigmas. Os jovens entram um a um. A Uni hesita, mas também entra. Né? Eles surgem no mesmo parque de diversões. A montanha-russa está parada, como se nenhum tempo tivesse passado. As pessoas estão lá. Tudo parece normal. E eles finalmente voltam para casa. Olha só. A última cena, a mais assustadora. Quando todos se afastam, a câmera mostra uma sombra. O Vingador reaparece. Agora sem o elmo, com aparência humana, observando em silêncio. Ele sorri levemente. Ele foi destruído, será? Ou um novo ciclo está para continuar? Então é muito interessante. Esse episódio, né, explica que o comportamento estranho do Mestre dos Magos dá fechamento emocional, mantém o clima ambíguo. Né? Então, assim, o Mestre não era totalmente bom, o Vingador não era totalmente mal, o mundo nunca foi apenas uma aventura infantil. Então é muito interessante, cara. Então aqui é apenas uma pequena parte do último episódio aí, escrito, né, do Caverna do Dragão. Mas assim, é muito interessante. Já tinha visto falar, né, que o Vingador seria filho do Mestre dos Magos. Era filho e ajudante, aprendiz do pai. Só que ele começou a ver coisas diferentes, se envolveu com o mal,
com o poder das trevas. E aí quis ser mais que o próprio pai. E aí tudo começou. Pra você ver, né? Mesmo assim, eu acho que criando esse final pro filme, pro desenho, né? O Caverna do Dragão, aumentou mais o mistério em volta, porque mesmo no roteiro mostra que não teve final ainda, né? Mostra que as crianças agora estão no mundo real, porém com o Vingador de forma humana e dando um sorriso assim, tipo assim, eu tô aqui, né? Imagine, cara, se hoje, 2026, chegasse a informação dia tal na TV ou no cinema, exclusivo. O último episódio, será apresentado o último episódio de Caverna do Dragão. Eu acho que o Brasil para. O Brasil ia parar. Pra assistir. Eu acho, minha opinião. Ou todo mundo ia ao cinema ou ia na TV. Acho que ia parar, cara. O Brasil pra assistir. Por exemplo, porque criar, né, o último episódio, mesma forma, mesmo desenho, mesma imagem, mesmos personagens, só que criado realmente aí o último episódio. Acho que parava o Brasil. Até aproveitando isso, né, que o Stanley falou, até fica aqui a minha reclamação, que tomara que a minha reclamação chegue aos cineastas mundiais aí, que, vou falar assim, né, que tenham coragem de fazer o filme, o final em filme do desenho Caverna do Dragão, que não é só eu nem o Stanley, acho que tem uma legião de fãs no mundo inteiro aguardando esse final esplêndido que seria do Caverna do Dragão. Que até mesmo nesse final que está em roteiro, que não foi feito, ainda ficou um mistério, né? O Vingador, ele tá, como diz entre nós hoje, vamos falar assim, e em forma humana ainda, né? Exatamente. Então aqui, ó, o que os criadores disseram sobre o final. Kevin Paul Cust, roteirista do Hacking, ele foi o principal responsável pelo episódio final. Ele afirmou claramente: as crianças não estavam mortas. O mundo não era um purgatório. Eles realmente voltam para casa no final. Nunca houve a intenção oficial de dizer que morreram na montanha-russa. Frase resumida por ele, né, em entrevistas. A história sempre foi sobre esperança, não sobre a morte. Ou seja, a teoria do purgatório nunca foi canônica. Interessante. Mark Evaner, roteirista da série. Mark Evaner também falou várias vezes sobre o mistério do final. Ele explicou que o desenho foi feito para crianças. Apesar do tom sombrio, a emissora não permitia finais definitivos. Por isso, cada episódio precisava resetar a situação. Aí já é mais assim relevante essa história, né? Segundo ele, eles quase voltavam muitas vezes para casa, mas a ideia era mostrar perseverança, não desistir. Ou seja, por isso que eles quase voltavam. Eu falei que teve 2 episódios que eles passaram o portal novamente, por alguns segundos, mas tiveram que retornar porque o Vingador foi atrás deles num episódio e outro porque o Eric estava transformado no monstro. Né? E aí ele não, como queria ficar o planeta Terra transformado como um monstro, não teria como. Não. Então ele voltou e os amigos voltaram para não deixar o amigo sozinho no reino novamente. Eles também falaram sobre o Mestre dos Magos, né? Os criadores disseram que ele não era o vilão, mas também não era um herói tradicional. Ele representava o papel do mestre de RPG, ou seja, o desenho foi inspirado aí no jogo de RPG Dungeons and Dragons, né? Ou seja, ele era um guia, mais um guia espiritual. Ele provoca desafios, nunca resolve tudo e deixa os jogadores aprenderem sozinhos as coisas. Por isso ele parecia cruel às vezes, mas não era porque ele era cruel. Ele queria fazer um ensinamento aos jovens, né? Sobre o Vingador, a revelação de que ele era filho, aprendiz do Mestre dos Magos, foi confirmada como 100% oficial, planejada desde o início do desenho, e nunca foi revelada antes por cancelamento da série, ou seja, ia ser mostrada, mas foi cancelada junto com a série.
Os criadores disseram que ele não nasceu mal, foi uma tragédia. E é isso que o Mestre dos Magos fala quando eles quase derrotam, um episódio que eles quase derrotam o Vingador, como eu falei aqui antes. Que eles falam, né, tiram sarro do Vingador. Ele não era tão mal assim e tal, coitado do Vingador, não sei o que, e dão risada. Porque ele quase perdeu a luta para os garotos, né? O Mestre dos Magos aparece ao longe, assim, escorrendo uma lágrima, e fala assim: o Vingador, ele nunca, nem sempre foi assim. Ele foi um erro. Ele foi o meu erro. Ou seja, o Mestre dos Magos sabia o que estava falando. Exatamente, né? Então... E Tiamat, eles confirmaram que, os criadores, Tiamat era uma força maior que todos. Algo que nem o Mestre dos Magos nem o Vingador controlavam. Um símbolo do caos absoluto. Ela nunca seria derrotada completamente. Ou seja, um poder realmente muito forte, né? Fora do comum, né? Porque o episódio nunca foi exibido na época. Resposta dos criadores. Aqui a gente está falando de uma resposta dos criadores do desenho. O cancelamento foi inesperado. Mas por que foi inesperado? Justo no último episódio. No último episódio, né? Tá certo, a gente entende que existem até investimentos acionistas nessas empresas cinematográficas gigantes, né, que produzem, que fazem essas produções, né? Na época, talvez esteja ligado mais a investimentos, essas coisas aí, né? Mas você sabia que isso, né, não ter o último episódio, acho que isso que deixou também assim, o desenho mais misterioso ainda? Para eles não saírem do chamado purgatório, que foi explicado que não era um purgatório, Tem né? alguma coisa que puxa, cara, que liga. É. Todos nós, as pessoas que assistimos o desenho. A gente fica aquele gostinho de quero mais. Parece que foi feito até proposital, cara. Isso que eu ia falar, isso foi intencional, talvez. Intencional, sei lá, vai saber, né? Mudança de executivos na emissora, falta de interesse comercial, nenhuma conspiração. O roteiro ficou engavetado por anos. Ele foi escrito, mas ficou engavetado ali. Muito estranho. Por que a teoria do purgatório ficou tão forte? Os próprios criadores admitem. Tom sombrio demais do desenho. Frustração constante. Eles sempre tentam voltar, mas nunca conseguem. Parece que estão presos ali, realmente. Né? Os adultos reinterpretam o desenho anos depois. Ou seja, quando a gente era criança, a gente não ligava para isso. Mas depois que a gente cresceu, a gente assistiu várias vezes, tal, né? Começamos a interpretar demais. E aí, várias teorias foram criadas. Por nós mesmos. Exatamente, né? Vai saber, né? Segundo os criadores falaram, né? O Brasil teve exibição intensa e fora de ordem. Ou seja, os episódios não eram apresentados no Brasil de uma forma, episódio 1, episódio 2, sequência. Foi tudo meio misturado, tudo aleatório. Então isso também mexeu aí com a imaginação das pessoas. Ou seja, né, a teoria ganhou a vida própria. Segundo os criadores, houve um final, houve o retorno para casa, o mundo era real, o Mestre dos Magos não era maligno e as crianças não morreram. Eles admitiram que deixaram ambiguidades de propósito. Interessante. Ou seja, cara, isso realmente mexe com a nossa imaginação até hoje. Mas você Eu falo, se tivesse o último episódio, com certeza. vai passar em tal horário, vai no cinema, cara, ia parar o Brasil. Exatamente. Ia ter várias pessoas que não iam para o trabalho, outras não iriam trabalhar no dia só para assistir o final do Caverna do Dragão, né? Mas é um dia cheio de mistério, mas também você pensa, o que os caras fizeram, né? Os caras pegaram um jogo de RPG, caso você nunca jogou um RPG, também é cheio de regras, tem uma pessoa que fica ditando ali as missões que cada um tem que fazer, e essas missões ali, a pessoa vai lá e fala e simplesmente sai. Eu não vou explicar aqui bem o que é um RPG, tá? Mas com certeza tem pessoas que já jogaram RPG, tá? E sabem como que funciona. Outra coisa, você vai lá e pega lá uma sombra que se chama Demônio da Escuridão. Você pega um personagem chamado Vingador. Você pega um personagem lá chamado Mestre dos Magos. Com né? chifre só. Com chifre só. E daí,
Cara, você coloca tudo isso, mistura, daí não quer que tenha várias teorias das conspirações. Até hoje fica na cabeça de todo mundo, mas será que elas não morreram mesmo? E uma pergunta pra você ali. Por que quando o Vingador está voando com seu cavalo, o cavalo fica parado? Ele para no ar, né? Quem tem asas é o Vingador e não o cavalo. O cavalo não ia cair? Verdade. Por isso que eu falo, o cavalo ele é mais ainda, seria uma entidade. Uma entidade, né? É uma entidade, né? Porque o cavalo tem olhos vermelhos e olhos de fogo. Então é totalmente diferente. E outra mais misteriosa ainda, né? Que os caras fizeram uma jogada fora do comum. Eu estava pesquisando aqui o que é Hacking, que é o final. Que seria o final do desenho Caverna do Dragão, né? Olha só isso, Sander. Descanso eterno. Vem do latim, significa descanso eterno. E tem também o significado de missa dos mortos. Os caras colocaram um nome desse no final. Não sei se eles já estavam pensando em tudo isso, né, nesse contexto do desenho inteiro para a década de hoje, mas caiu como uma luva principalmente para a internet de hoje conspirar sobre o desenho. E eu acho que o desenho está mais famoso hoje do que na década de 80. De tanta pessoa que fala desse desenho. Uma outra curiosidade sobre o desenho. Você me falando sobre Caverna do Dragão e eu lembrando de alguns episódios aqui. Tem um episódio que aparece uma moça. Ela seria irmã do Vingador. Que é Karina, o nome dela. Será que ela também era filha do Mestre dos Magos? Porque é filha ou neta, né? Não, é irmã, se é irmã do Vingador, então Isso, é filha irmã do Vingador. do mestre. Então, Será que ela não é filha do Mestre dos Magos? Ela é uma moça que tem bastante poder. Na verdade, ela não tem poder, mas ela quer recuperar o poder, porque o poder dela foi tirado pelo Vingador. E ela ilude a Sheila. Tenta ser bem amiga da Sheila. É o que ela não revela que é irmã do Vingador. Depois que ela consegue a Sheila ali tudo, a amizade dela e tal, a Sheila tem um anel lá, parece uma coisa assim, e ela quer aquele anel pra poder derrotar o Vingador. Exatamente. E o Vingador descobre, o Vingador prende ela, quase mata ela. E aí eles acabam salvando a Karina também, das mãos do Vingador, e a Karina se arrepende e tal, e pede desculpas e vai embora. Então, são muitas curiosidades desse desenho. Muitas curiosidades. Eu acabei lembrando desse episódio. Será que essa moça também era filha dos Mestres dos Magos? Já que o Vingador era filho do Mestre dos também, Magos. né? Vai saber. E se o Vingador apareceu... Só que o Vingador fala com ela. E o Mestre dos Magos fala com essa Karina. Só que ele não fala, não mostra assim, algum tipo de ligação com ela. Ele fica bravo dela, que ele sabe quem é ela. Ele fica bravo dela tá ludibriando, aí mentindo pra Sheila. Ele fala, Karina, fale quem você é. E aí que ela se, mostra quem que é realmente. Ou trazendo para os dias mais de hoje, ou não, né? Ou será que essa Karina é uma escapadinha do Mestre dos Magos? Pode ser, né? Algo meio fora do relacionamento lá. Até se é filho do Mestre dos Magos, quem é a mãe? Deve ter tido uma mãe também, né? O Mestre dos Magos lá não fez uma magia e fez o Vingador. Ou seja, é cheio de conspiração esse desenho, né? Então muitas. Se eu visse agora os criadores aqui, eu ia fazer muita pergunta. Nossa, mas se tivesse a honra de entrevistar eles aqui, um dia era pouco para fazer perguntas sobre os desenhos para eles. Né? E tem um episódio também que tem uma mulher baixinha, igual o Mestre dos Magos, que daí ela traz um baú lá, não sei o que lá de Pandora, e acaba abrindo o baú e eles acabam entrando. Caixa de Pandora. Acaba entrando, nesse baú, tem umas escadarias assim e tal. E o Vingador entra, eles conseguem deixar o Vingador preso lá. Mas na hora que tentam fechar melhor lá o baú, ele acaba escapando. Então são coisas assim que aquele quase o Vingador ficou preso, quase derrotemos o Vingador e tal.
Muito estranho. Interessante mesmo, né? Interessante, estranho e cheio de suspense, né, Sander? Isso. Então, assim, só para fazer aqui, ó. O nome da produtora, né? É a Marvel Produções, a mesma responsável por vários desenhos dos anos 80. Isso. A série foi baseada nos jogos Dungeons and Dragons, criado pela empresa TSR, que cedeu os direitos e participou como licenciadora do universo. Ele foi criado nos Estados Unidos, né, o desenho, produtora Marvel Produções, criador do universo TSR, país dos Estados Unidos, no ano de 1983. Então, a primeira exibição no mundo do desenho Caverna do Dragão foi feito pela CBS, Columbia Broadcast System, nos Estados Unidos, no dia 17 de setembro de 1983. Exibido no bloco infantil CBS Saturday Morning, passava nas manhãs de sábado. E no Brasil, exibido pela TV Globo, estreia meados de 1985, ficou famoso principalmente no show da Xuxa e depois na TV Colosso. Mas dizem que o primeiro episódio passou no antigo Balão Mágico também. A gente não sabe se realmente isso é em 1983. Não sabemos aí realmente. Exato, né? Se procede essa informação aí, né? No Brasil, o desenho fez mais sucesso que nos Estados Unidos. Justamente por causa das reprises constantes. Ou seja, tudo que você vai fazendo, reprise. Mostrando novamente ali e tal, fez muito mais sucesso ainda. É igual o Chaves. Exato. Tantos anos passando ali o Chaves. Passa até agora. Direto, então assim... agora eles pararam um pouco, o SBT parou, disse que não estava dando audiência. Esses tempos passou, eu assisti esses tempos no SBT. Tinha voltado. Tinha voltado, uhum. O Silvio Santos não ligava tanto para a audiência do Chaves. Ele queria mais mostrar o Chaves para as crianças, para as pessoas. E agora está sobre outra direção SBT. Exatamente. Então eles buscam muita audiência. Então, mas devido à baixa audiência, parece que foi tirado aí o Chaves do SBT. Tá apenas, parece, no aplicativo lá, no Mais SBT. Parece que lá tem o Chaves ainda. Mas assim, são vários desenhos, cara. Esses dias eu estava assistindo um dos desenhos meus favoritos, Thundercats. Também tem aquele lado sombrio do Thundercats. Tem um lado sombrio. O Murra seria um demônio. Se você for procurar lá a história do Murra, é totalmente dessa forma. Como é que é a fala do Murra? O Murra é um... Então, a Murra não foi também o Seu Peru que fez a voz? Não, Murra não é outro dublador. Outro dublador. Puxa, já falecido, já é um excelente dublador. Acho que uma das frases mais famosas que ficou no Brasil foi a transformação do Murra, né, cara? O Sander que sabe bem, né? Não, é isso aí. Ele fala, né? Antigos espíritos do mal. Exatamente. Olha, cara... Transformem esta forma decadente. Então, é assim. Daí tem o Vingador que chama o Tiamat. Tiamat! Fala assim, né? Então é bem interessante. Então, igual o próprio He-Man lá, que tem o Castelo de Grace. Castelo de Grace, que tem o caveira lá... Esqueleto. O esqueleto, né? Exatamente. Que lá também é um demônio, né, cara? Também. Tem outro tipo esqueleto que tem no desenho da She-Ra. Exatamente. É um que outro esqueleto. O Hordak. Hordak, exatamente. Isso. A gente conhece muito de desenho, né? Então, assim, são vários episódios, vários desenhos que mostram aquele fundo sombrio. Os Thundercats, tem o Murra lá, tem os... Como que é? Tem o Escamoso, tem o Chacal, tem o Abutre e o outro que eu acabei esquecendo o nome lá, que ele vai... vai assim, né, esqueci o nome dele Esqueci também. o nome dele lá. Então, esses são vários desenhos que realmente mexem com a imaginação das pessoas. E é muito interessante mesmo. Thundercats, Caverna do Dragão, o He-Man, cara, muito interessante mesmo. Mas de todos, acho que o Caverna do Dragão chama muita atenção acho que pela forma, né, que foi escrito. E eu acho que foi proposital não fazer o final, eu acho, né? Então. Eu acho que foi proposital para criar todo esse cenário que vive até hoje, né? Né? Para que mais mistério também do que o próprio Tokusatsu? Jaspion, exatamente. Tem lá o Satangos. Exatamente. Então, tem muito mistério envolvido. As produtoras daquela época era coisas para criança,
Mas eles colocavam aqueles mistérios, parte sombria aí, Mistério satânico era explorado de uma forma, assim, impressionante, cara. Se for analisar bem, né? Essas produções, né? Então é muito interessante mesmo. Eu assisti todos. Nunca mexeu com a minha mente. Nem com a minha. Acho que é muito bom a gente poder lembrar, né? Assim, então eu assisti, nunca fez mal pra mim nada. Se a pessoa tiver uma cabeça boa pra assistir, tranquilo. Né? Então, eu acho que não tem nada a ver isso aí, não. Muito interessante mesmo, e bacana de assistir, né? Legal. Temos comentários hoje, Sander? Temos comentários no nosso último vídeo. Qual foi o último vídeo? A gente não fez vídeo, né? A semana passada. Em respeito, né, ao próprio Júnior do NSC Oculto lá, né? Que, como diz, a gente é todo praticamente uma família aqui, né? E a gente, por respeito, a gente também resolveu não fazer e ficar, como diz, em luto e em respeito, né? Não só ao canal, mas também ao Júnior, pelo acontecido, né? Faleceu, você quer falar quem? Isso, a mãe dele, né? Mãe dele, né? Infelizmente, né, são coisas que acontecem, mas são coisas que não são superadas, né? Daí, em respeito, não tivemos vídeo, né? Isso. Temos o... Abraço, Júnior. Abraço, Júnior, tudo bom, tá? Aí, né? Temos... Qual foi o último vídeo mesmo? Nosso último vídeo que fizemos há quase duas semanas atrás. Duas semanas atrás. Foi sobre a história real de Peter Stump. Seria ele o lobisomem de Bedburg, na Alemanha, né? O cara ou um lobisomem ou um serial killer dos mais cruéis já vistos, né? Então, a gente contou a história completa aí de tudo isso. Uma forma impressionante de matar as vítimas deles, né? Peter Stump. Deixa eu abrir uma propaganda aqui. Ali. Tirar a propaganda é bom pra nós. Propaganda é bom, né? Vamos abrir aqui. Tá meio lento o celular. Enquanto o Sander vê ali, só queria pedir para você curta, comenta, compartilha o nosso vídeo aí que você mostra para a plataforma que ele tem relevância e a plataforma mostra para mais pessoas. Dá uma ripada aí no nosso vídeo e você pode ripar ele 1, 2, até 3 vezes. E você fazendo isso, você colabora com o canal para colocar o nosso vídeo numa posição melhor aí na plataforma. E também dá uma olhada nos nossos links de afiliado que eu vou deixar na descrição. E lá você adquirindo qualquer produto ali, você apoia diretamente o nosso canal, tá ok? E dá uma passadinha no nosso clube de membros, lá também tem alguns vídeos exclusivos lá, tá? Que você tem acesso somente pelo clube de membros ali. Sai mais baratinho do que um café na padaria, tá ok? Isso. Quem comentou lá no nosso último vídeo sobre Peter Stump foi o Rony44. Rony44. Rony44, ele escreveu lá. Ahu! Ele deu um ruivo lá. Obrigado, Rony44, tá? Rony44. Obrigado pela visita. Leda Maria, 8001. Leda Maria. Eu penso como o Sander. Se o Peter se transformava sob pacto, como tinha consciência para retirar o tal cinto? Acho que o caso era de um serial killer mesmo. Talvez um licântropo. Se hoje ocorrem crimes terríveis, imagina séculos atrás. Imagina, Um abraço, amigos. Abraço, Lê. Você tem razão. E o Sander também tem razão. Eu acho que, pensando por esse lado, né, esse estado clínico que hoje é muito estudado, até que, não só no Brasil, mas em outros países, que seria a licantropia clínica, né? A pessoa se portar e até se achar algo que não seja humano, né? Isso está na cabeça do ser humano e algumas pessoas têm isso bem aflorado e é estudado pela licantropia, né? Clínica, né? Talvez na época não soubessem disso, né? E colocaram ele como um lobisomem. Mas eu, para mim, também acho que ele é um psicopata daquele bem, né? Exatamente. Abraço, Leda Maria. Abraço, Leda. Obrigado. Edson Barbosa, de Holanda. Grande Edson Barbosa. O tema lobisomem é muito vasto em todos os aspectos. Sim. Creio que a galera gosta muito, assim como eu. Mas vou dar uma sugestão. Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceram vários casos sobrenaturais, entre uma batalha e outra, tendo em vista que os alemães eram obcecados pelo ocultismo, pela Arca da Aliança e pelo Santo Grau. Creio que seria um ótimo tema para ser abordado. Eles que venham, por aqui não passam.
Exatamente, né? Abraço, Edson Barbosa de Holanda. Abraço, Edson. Aí. De repente dá pra gente dar uma olhada aí. A Arca da Aliança é bem interessante. Isso é bíblico, né? A Arca da Aliança, né? Eu soube também que não só na Segunda Guerra, mas em várias guerras acontecem algumas coisas que não tem uma explicação lógica, né? Mas de repente dá pra gente dar uma estudada aí pra frente e fazer algo, né? O Zilmar Saraiva. Zilmar Saraiva. É Zilmar, né? Zilmar Saraiva. Boa noite, senhores. Boa Por noite. mais casos de lobisomem. Feliz 2026 para todos. Saraiva de São Paulo. Saraiva tinha sumido, hein? Tinha sumido, apareceu. Apareceu Bem-vindo, aí. Saraiva. Abraço, Zilmar Saraiva, de São Paulo. Desculpa, Opa, saúde. deu uma alergia aí. O Otávio Della Vecchia escreveu lá, abraço. Tinha sumido o Otávio Della Vecchia também. Bem-vindo de novo, né? Novamente. Isso. A Tassiana Finanças, 8428, ela é lá de Maceió, Alagoas. Parabéns, excelente programa, show. Abraço pra você, Tassiana Finanças. Abraço, Tassiana. O Vitor, fã do Coben, 2302. Também apareceu. Apareceu. Salve, Sander e Ari. Faz tempo, mas colei aqui de novo. Bem-vindo. Deu risada. Sobre esse caso, pode ser meio a meio, também na minha percepção, mas gosto de certa forma pensar mais pro lado do lobisomem. No caso do cinto mágico, que transformava ele como uma forma de pacto, creio que o lobisomem de pacto tem consciência, sim, diferente do de Sina. O pactuado, ele faz isso já pensando em fazer mal às pessoas e desafetos. E ao fazer o que ele pretendia, no fim ele volta ao normal, consciente do que ele fez. Aquele salve para Fortaleza, Ceará. Lá de Fortaleza, bem-vindo novamente. Tem abraço para todo o pessoal aí de Fortaleza. Abraço, Vitor. Então ele falou aqui do lobisomem de pacto teria, sim, consciência do que ele faz. Sim. Agora o de Sina não. Não. Ele se transforma de uma forma que não teria consciência. Não é porque ele queria se transformar. Isso é o meu entendimento aqui com relação ao Vitor tá falando. Exato. Então é bem interessante teu comentário, Vitor, fã do Coben. Abraço para você. Abraço, Vitor. Então nessa história aí, o Peter Stump, ele teria feito um pacto com o demônio e ganhado um cinto dele. Esse cinto seria mágico, tinha uma Cinto magia mágico. nesse cinto. No momento que ele colocasse o cinto, ele se transformaria aí. Isso é a história que ele contou quando ele foi pego. Ele se transformaria aí no lobisomem. Exato. E quando ele não quisesse mais, ele tiraria o cinto. E muitas vezes pessoas relacionaram ele ao lobisomem, por quê? Porque pessoas teriam visto ele se destransformando do lobisomem, tirando o cinto e se destransformando nessa criatura. Isso aí que me fica uma coisa na minha cabeça, né? O Sanders falou destransformar. Pessoas viram ele se destransformando a hora que ele tirou. Não é que a pessoa viu ele como pessoa, ele tirou o cinto e voltou ao normal. Mas as pessoas viram ele transformado, então. Transformado. Estava transformado. Transformado no lobisomem. Caramba. Destransformando. Então é interessante. Impressionante. E o mais impressionante disso aí é que hoje existem documentos desse caso, né? Até hoje, né? Na Alemanha, né? Existem documentos lá, depoimentos de pessoas, né? Que presenciaram situações lá bizarras em relação ao Peter Stump. Vamos ver aqui o chat. Tem mais? Agora vamos para o chat. As pessoas comentaram no nosso chat aquele dia. Raquel Barsotti, nossa amiga. Grande Raquel abraço para você. São Paulo? São Paulo. Abraço para Raquel, para todo o pessoal aí de São Paulo. Então um abraço para você, Raquel Barsotti. Ótima noite, Conectados S.A. Ótima noite. O @neutralidade. Neutralidade. O lobisomem é uma entidade demoníaca. Eu cheguei a encontrar um no plano astral. Ô, louco. No mesmo lugar de um relato de um amigo. Interessante. Como Abraço, neutralidade. Neutralidade. O lobisomem é uma entidade demoníaca. Eu cheguei a encontrar um no plano astral. No mesmo lugar de um relato de um amigo. O que é um plano astral? Se você souber o que é um plano astral,
Explica pra gente, né? Eu penso que deve ser algo assim, meio que a pessoa tá em transe, dormindo. Não vou falar, né, que não acabar falando besteira, né? Se alguém souber explicar o que é um plano astral aí, explica pra gente, né? O nosso amigo Francisco Vinícius. Grande Francisco Vinícius. Abraço aí, Francisco Vinícius, comentou bastante ali. Obrigado pela presença, tá bom? O @Carlos Barbosa, 1956. Os mais velhos do interior do Brasil já viram lobisomem. Exato, Com né? certeza, várias histórias, né, de lobisomens aí, principalmente das pessoas mais velhas e também de interiores, né, do Brasil. Exato, aí, né? O Rony, 44, ele colocou aqui, ó. Moro em São Miguel, PTA. O que vem esse O PTA? que é PTA? Abraço para Paulista? todo. São Miguel Paulista? São Miguel Paulista. Ah, viu? São Miguel Paulista. Abraço para o pessoal de São Miguel Paulista, é. E nos anos 80 teve um lobisomem aqui na rua e veio até o Gil Gomes, Olha só. do Aqui Agora, Gil Gomes. para verificar. Como que é o Gil Gomes? Eu não lembro como é que ele fazia Gil O Gomes. Gil Gomes usava as mãos, né? Ele fazia assim, ó. aquela. Você nós vimos o lobisomem. Mais ou menos por aí. Eu assistia muito o Gil Gomes, né? Foi um repórter, foi apresentador, né? Não, foi repórter. Foi repórter. E apresentador também, né? Ele não chegou a ser apresentador, só repórter. Então ele foi um repórter de muito sucesso pela forma única que ele fazia as matérias deles, né? Ele começava a contar uma história, eu ia assim com a mão, né? Fazia bem assim, né? É. Você que está por aí, como parecia o carro da laranja, né? É verdade. Laranja da casca fina como papel e doce como mel. Mais ou menos por aí. Então, interessante. Então, Obrigado. Um abraço aí, Rony44. Rony44, obrigado pra gente lembrar pelo saudoso, né? Gil Gomes. Valeu mesmo, obrigado. São repórteres assim que não existem mais. Não. Né? A gente Mesmo, aqui com o Sander aqui tem uma admiração grande pela locução, pelos locutores profissionais aí de comunicação do Brasil, né? Vários comunicadores, né? Que se foram, né? Hoje a gente eu considero que a gente já não tem mais aquela qualidade que se tinha antigamente na comunicação de como era. Por isso que a gente tem um carinho diferenciado por essas pessoas, né, Sander? Um carinho, claro, com certeza especial, né? Locução e tal. Mas assim, um trabalho que eu acho maravilhoso, cara. As pessoas são os dubladores de filmes. Fantástico, cara, também. Os dubladores do Brasil. Puxa, cara. Cada um, cara. Que talento que a gente tem aqui no Brasil, hein? E você sabia que os dubladores aqui do Brasil são respeitados fora do Brasil pelo profissionalismo, pela competência que eles fazem a dublagem dos filmes aqui. Top, realmente. Fora do comum. Muitos dubladores já se foram, né? Os mais velhos já se foram, como até o próprio aí Orlando Drummond, que fez o Vingador, fez o Scooby-Doo, tantos e tantos personagens de filmes, né? Então, assim, o próprio Isaac, puxa, cara, que fez o Wolverine já se foi. O que fez lá o... Cara, sumiu agora. Papai Smurf, que era o mesmo que fez o Munra. Silvio Navas, se não me engano. Silvio Navas também já se foi. Um excelente dublador, a voz potente mesmo. Uma voz assim que eu não lembro o nome dele, mas também fez uma dublagem incrível. Aquele personagem do Sr. Richfield. Sim. Da Família Dinossauro. Puxa, sim. Que voz potente, hein, cara? Que fazia o Dino? Não, era o Dino. O Dino era o... Puxa, esqueci o nome dele. Oswaldo Orlando Santa Cruz, uma coisa assim. Fez o Dino, fez vários e vários personagens, né? Mas esse do Sr. Richfield, assim, era uma voz potente mesmo, cara. O cara falava muito bem mesmo, então já se foi também. São vários e vários. E também não só os dublagem feminina também. Exato, nossa, tem bastante, incrível né? mesmo, né? E também não só a dublagem, mas também toda a parte técnica de dublagem que é feita aqui no Brasil. As pessoas que estão a parte de trás para fazer sincronização, para fazer a captura, para fazer a mixagem, para fazer... Caso você não saiba, existem processos de áudio, né, e vídeo para fazer o audiovisual, que é a captura, a mixagem e a masterização desse processo. Isso que é feito aqui no Brasil é um trabalho respeitado no mundo todo, porque é quase que perfeito. E fora os dubladores que são fora do comum, né? Vamos falar... esqueci o nome também, que faz a dublagem dos Transformers lá, né?
Optimus Prime. Esse cara, aquilo lá é fora do comum, né, cara? A voz da pessoa, né, cara? É muito bom, muito bacana. Exato, né? Realmente esse trabalho da dublagem. Um grande abraço. Se algum dublador estiver nos assistindo, todo o nosso grande respeito abraço para vocês aí, né? Nossos amigos aí, né? Exato, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco sobre o tema Caverna do Dragão. Tiamat! Fala assim, né? Ei, velhote! Ele fala assim, não se mete, velhote. Terminando assim, né? Os caras, não, mas não era pra ter tanto mistério. Mas como não, né? Os caras pegam um jogo da RPG, colocam um mestre dos magos lá que faz um monte de magia, colocam um menino de tacape que ele bate no chão, que ele explode tudo, colocam outro com um escudo, o outro com arco e flecha lá, mágico. Parece uma sombra de um demônio lá com um vingador, um cavalo alado e um chifre. Passo por um portal lá e, bom, não queria que saísse toda essa conspiração no dia. Claro que tinha que sair, né, Sander? Exatamente. Então, muito mistério, muito mistério. Envolvido. Nossa. E isso realmente fez esse desenho ser um dos mais famosos aí de todos os tempos. Um dos meus favoritos. Né? É esse Caverna do Dragão e Thundercats. São os dois meus desenhos mais favoritos aí que eu tenho, com certeza. E a minha última reclamação, que cheguem aos maiores produtores de cinema, aí, principalmente da Marvel. Por que não fizeram o Caverna do Dragão em filme ainda? O que estão esperando para não fazer o Caverna do Dragão em filme ainda? Já deveria ter feito, deveria ter série, deveria tá nos maiores cinemas do mundo, Caverna do Dragão. Mas ainda não fizeram por quê? Né? Não sabemos, né? Grande abraço para todos vocês, obrigado pela participação. Não esqueça de curtir, comentar e ripar o nosso vídeo. Cada pessoa consegue ripar durante a semana 3 vezes de forma gratuita. Isso vai elevar aí o nosso vídeo para mais pessoas assistirem. Tá ok? Grande abraço para todos e nos vemos na próxima semana com mais um tema cheio de mistério para você assistir. Grande abraço. Beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.